Bom dia, caríssimos. Hoje vamos continuar o estudo da trigonometria entre os números reais, apresentando a tangente de um ângulo. Como a gente já observou, os ângulos no ciclo trigonométrico são medidos no sentido anti-horário. Portanto, aqui é a posição do 90 graus, que em radianos a gente representa por π sobre 2. Aqui vai ser a posição dos 180 graus, que no número real é o número π. Aqui o 3π sobre 2, que é o 270 graus. E aqui completando a volta 360 graus. Como a gente mede o ângulo no sentido anti-horário, né? Aqui se a gente tiver aqui, por exemplo, um ângulo θ, você vai ter esse eixo da horizontal associado ao cosseno do ângulo θ, que é cateto adjacente dividido pela hipotenusa, que é 1. Nesse caso, o ciclo trigonométrico tem raio 1, então isso sugere que aqui seja o eixo do cosseno. E o cateto oposto, pela definição, esse cateto oposto é pela definição de seno, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, nos leva o quê? Nos leva a associar o eixo da vertical ao eixo do seno. Agora, observe que interessante. Aqui a gente vai ter nesse triângulo maior o mesmo ângulo θ, e esse cateto oposto aqui, ao ângulo θ, vai ter como cateto adjacente o raio da bola, que é 1. Então esse triângulo maior vai ter nesse cateto oposto associado a função trigonométrica tangente. Tangente de ângulo agudo, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é o raio da bola 1. No entanto, para generalizar a definição de tangente para ângulos maiores que 90 graus, a gente pode definir a tangente do ângulo como sendo seno do ângulo θ dividido pelo cosseno do ângulo θ. E aí, observe que só vai fazer sentido a gente fazer essa divisão se esse cosseno de θ for um ângulo diferente de zero, ok? Então, a tangente de θ, ela não vai existir quando θ ocupar essa posição, porque nessa posição do π sobre 2 ou do 90 graus, o cosseno do ângulo vale zero. Então vai ter uma condição de existência que não vai aceitar os ângulos que caem nessa posição. Vou escrever todos os ângulos, alguns ângulos que caem nessa posição, mas vou escrever ele em graus, para ficar mais fácil. Aqui vai ser a posição do 90 graus, mas também vai ser a posição do 450 graus, que vai ser o quê? Uma volta completa mais 90 graus. Então aqui, se eu somar 360 graus, eu caio na mesma posição. Se eu somar 360 graus novamente, eu vou cair aqui na posição 810 graus. Então, sempre que eu somo 360 graus, eu caio naquela posição. Então, vai ter uma infinidade de ângulos que caem nessa posição B, que pode ser escrito da seguinte maneira: 90 graus mais 360 vezes K, onde este K, ele é um número inteiro. Então, se o número inteiro for 0, é o 90 graus. Se o número inteiro for 1, vai ser 360 mais 90, que deu 450. Se o número inteiro for 2, vai dar 720 mais 90, que é 810. E assim sucessivamente. Você sempre pode ir somando, tá? Mas aqui nessa posição não vai ter tangente, porque o cosseno vale zero. Ocorre que coisa completamente análoga ocorre nessa posição, que é a posição do 3π sobre 2. Mas escrevendo em graus, só para ficar um pouquinho mais fácil entender o que estamos querendo comentar,
Aqui vai ser a posição do 270 graus. Se a gente somar 360 graus, ou seja, uma volta completa, a gente volta para a mesma posição, que vai ser o ângulo 630 graus. Se novamente a gente soma 360 graus, a gente volta para a mesma posição. E esse ângulo aqui vai ser, por exemplo, o 990 graus. Então vai ter uma infinidade de ângulos que podem ocupar essa posição e todos eles não vão ter tangente. Por que não vão ter tangente? Porque o cosseno é zero e divisão por zero é um absurdo. Ou porque essa projeção vai ser uma reta, não vai existir, vai ser uma reta paralela. Então note que esses ângulos todos podem ser escritos de que maneira? Os ângulos que caem nessa posição B', pode ser escrito como 270 graus mais 360 graus vezes K, no qual este K é o número inteiro. Ok? Então já estamos avisando a condição de existência para ângulos maiores que 360. Então, quando nós temos a tangente de um ângulo θ, ela só vai existir quando tangente de θ ela existe quando este ângulo θ não cair nem nessa posição B, nem na posição B'. Eu vou escrever aqui em radianos, porque quando estamos trabalhando no campo dos reais, a gente não chama o ângulo em graus, a gente mede como um número real qualquer. Então vou falar que o ângulo não pode cair na posição π/2, que é a posição 90 graus. Mas se do 90 graus a gente anda 180, cai no 270. Então nós não podemos ter também o ângulo 90 graus mais 180, ou seja, o 90 graus mais o π. Então, a tangente de θ vai existir quando o ângulo θ não ocupar nem a posição 90, nem a posição 90 mais π. Ou seja, 90 mais 180, π/2 mais π, que é o 3π/2. Só que isso vai acontecer o tempo todo, porque se eu somar π, eu caio lá. Se eu somar π, volto aqui. Se eu somar π, eu caio lá. E essas duas posições não têm tangente. Então a tangente existe quando o ângulo for diferente de 90 graus, da posição 90 graus, mas também diferente da posição do 270 graus. Tá? E aqui a gente tem que avisar que este K é um número inteiro, ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Como que isso pode ser solicitado no exame vestibular? Repare, ele fala, para que valores de x a função não é definida. Ou seja, ele está perguntando o domínio dessa função. Aí o que tem que acontecer para a função existir? O ângulo, para a tangente existir, esse ângulo tem que ser diferente do π/2 mais π vezes k, com este k pertencente aos números inteiros. Aqui ele quer saber quando que a função não é definida. A f de x, escrita como 1/3 de tangente de 3x menos π/4, ela não vai ser definida quando este ângulo for igual à posição do 90, do π/2, ou da posição do 3π/2. E aqui a gente coloca aquele K para pegar todo mundo. Agora, quem está fazendo o papel desse ângulo? É aquela expressão toda, 3x menos π/4. Então, essa função não é definida, ela não é definida quando o ângulo cair naquela posição.
Então aí a gente substitui aquela sentença do ângulo que está aqui dentro, onde a função está atuando, onde a tangente está atuando, e aí você resolve essa equação do primeiro grau com atenção para não errar. Este π sobre 4 que está subtraindo no outro membro vai somando, e lá tem também o π multiplicado pelo k. Aí, fazendo essa soma de frações com atenção para não errar, mínimo múltiplo comum é 4, aqui vai dar 3π sobre 4 mais π vezes k. Como ele está perguntando para que valores de x a função não é definida, ela não vai ser definida, divido por 3 o primeiro membro, divido por 3 o segundo membro, só que esse corta, repare que aqui tem uma soma. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir todo esse segundo membro, vou dividir todo ele por 3 e vou dividir todo o primeiro membro por 3. É isso que é o grosseiro passa para lá. Quando eu divido tudo isso por 3 dá x, quando eu divido tudo isso por 3, vai dar π sobre 4 mais π sobre 3, que também foi dividido por 3, vezes k, com este k número inteiro. E aí, a alternativa correta, a gente vai procurar aqui, a alternativa correta vai ser a alternativa E. Aqui a representação não ficou boa, mas isso daqui está querendo, programinha de escrita não indicou. É o número real, K pertencente aos números inteiros. Ok? Agora vamos fazer uma aplicação de como a gente calcula a tangente de um ângulo para ângulo maior do que 90 graus. Porque quando o ângulo for um ângulo agudo, eu prolongo até o eixo da tangente, que é esse eixo aqui, que é esse eixo da vertical, mas às vezes o ângulo é maior do que 90 graus. E a gente já vai começar a acostumar a trabalhar em radianos. Às vezes eu falo em graus para ficar mais intuitivo. Então aqui, como vocês bem sabem, aqui é o eixo do seno, no ciclo trigonométrico. Aqui é o eixo do cosseno. E aqui nessa vertical, paralela ao eixo do seno, o que a gente tem aqui? A gente tem o eixo das tangentes. É aqui que a gente busca a tangente. Bom, então na hora de calcular a tangente desse ângulo, vamos marcar na bola. A posição aqui é do 0 radianos, π sobre 2 radianos, aqui π radianos e aqui 3π sobre 2 radianos. E completa a volta 2π radianos. Este ângulo aqui é maior do que π sobre 2. Este ângulo aqui é quase igual a π. Repare que 5 dividido por 6 é menor do que 1. Então, este ângulo aqui, ele vai ocupar qual posição? Ele vai ocupar esta posição aqui, esta posição do segundo quadrante. O 5π sobre 6 é um pouquinho menor do que o 6π sobre 6. Tá certo? Para calcular a tangente desse ângulo, a gente vai agir da mesma maneira que a gente agia no seno e no cosseno. A gente vai descobrir este ângulo aqui, que é o simétrico. Este ângulo é um ângulo agudo. Repare que se a gente pegar a horizontal mais próxima, π, e subtrair 5π sobre 6, fazendo essa soma de frações, vai dar 6π menos 5π igual a π sobre 6. Então, é sinal de que se esse ângulo θ, se o simétrico do 5π sobre 6 é o π sobre 6, então o que a gente vai ter? Nós vamos ter que aquela tangente
vai ter o mesmo módulo. A tangente de 5π sobre 6 vai ter o mesmo módulo da tangente do π sobre 6. Assim como o cosseno do 5π sobre 6, o mesmo módulo do cosseno do π sobre 6, que são os ângulos notáveis que você deve ter decor. Quais são os ângulos notáveis? O π sobre 6, que é equivalente ao 30 graus, o π sobre 4, que é equivalente a 45 graus, o π sobre 3, que é equivalente aos 60 graus. Esses ângulos em radianos são os ângulos notáveis. Então eu sempre busco essa simetria, que é a distância até a horizontal. Só que aqui a gente só vai ter um módulo igual. Para ver o sinal, não decora o sinal da tangente, sinal do seno. Aprenda a olhar no ciclo trigonométrico. Quando eu prolongo, o que vai aparecer aqui no eixo da tangente? Não vai aparecer essa mancha que está apontando para baixo? Isso é sinal de quê? Que aquele ângulo 5π sobre 6, ele tem uma tangente negativa. Então a gente descobriu esse simétrico aqui, a gente descobriu esse ângulo θ aqui, mas o sinal a gente olha na bola. Então aqui vai ter um sinal trocado e a gente vai ter como resposta o quê? Que a tangente de 5π sobre 6 tem o mesmo módulo da tangente do π sobre 6, que é a tangente de 30 graus, só que com sinal trocado. Note como que a gente decora o seno e cosseno desses ângulos notáveis. Eu gosto muito de memorizar, guardando que o triângulo que tem cateto, metade da hipotenusa, tem aqui os 60 graus e tem ali o 30 graus. Né? É o famoso triângulo 1, 2, raiz quadrada de 3. E aí eu tenho toda a nossa tabelinha. Repare, quanto vale a tangente de 30 graus? Cateto oposto dividido por cateto adjacente, que racionalizando dá raiz de 3 sobre 2. Ok? Então, uma coisa que você precisa dominar, porque volta e meia você precisa disso em geometria analítica ou números complexos, ok? Bom, aqui nesse problema do Mackenzie, um problema de 2018, ele apresenta para a gente o cosseno de x como 2/3. Não vai cair em nenhum ângulo notável. Mas ele não está pedindo para descobrir o x. Ele está pedindo para a gente descobrir quanto vale a tangente de x. Aí, eu não acho tão interessante pedir que vocês decorem uma fórmula da relação fundamental que fala que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Não tem nada contra se você já decorou isso. Mas eu não gostaria que você ficasse refém dessa fórmula. Qual fórmula é muito importante? A fórmula muito importante é aquela que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Esta fórmula, sim, eu gostaria que todo mundo chegasse no vestibular tendo ela na ponta da língua. Se eu quero dar ênfase para essa fórmula, eu vou dispensar um pouquinho essa. E aqui nesse exercício, uma técnica de resolução é pegar o valor desse cosseno e substituir ali. E você teria uma equação que seria seno ao quadrado de x mais aquele cosseno 2/3 ao quadrado igual a 1. E aí você vem resolvendo isso. Você está numa prova de múltipla escolha. Essa resolução, ela não é difícil de ser feita. Você passa aquele número para lá subtraindo, vai dar 4 nonos, que subtraindo vai dar 5 nonos, e você recai numa equação do segundo grau que fala que o cosseno
que o seno de x é mais ou menos raiz quadrada de 5 sobre 3. E aí você olha este intervalo aqui para escolher qual o sinal correto. Esse caminho que está correto, eu vou propor que você entenda e substitua por esse outro caminho. Então eu vou fazer aqui de uma outra maneira que é válida na prova dissertativa, mas principalmente na prova de múltipla escolha, eu acho ela muito mais rápida do que esse encaminhamento. Por quê? Porque eu venho aqui e pego esta informação. O cosseno não é 2/3? Então eu coloco aqui um ângulo θ, não x, mas um θ, que tem cateto adjacente 2 e hipotenusa 3. Ou seja, ele tem cosseno 2/3. Como ele quer a tangente, eu quero descobrir esse cateto oposto. Para descobrir esse cateto oposto, eu venho aqui e aplico Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado vai dar a hipotenusa ao quadrado. Note que eu gasto menos conta, que eu tinha uma fração para elevar ao quadrado. Eu ficava escrevendo muito ali. Aqui você consegue quase fazer mentalmente 3 ao quadrado, 9, menos 4, deu 5. Então você descobre que esse cateto oposto é raiz quadrada de 5. Então o que você descobriu? Você descobriu que a tangente do ângulo agudo θ é cateto oposto sobre o cateto adjacente. E só agora eu levo em conta o intervalo aonde está o x. O x está onde? O x vai estar nesse quadrante aqui. O x vai estar nesse quadrante. O problema está dizendo que ele é maior do que 3π sobre 2 e menor do que 2π. Você não precisa decorar o sinal da tangente. Você simplesmente vem aqui, olha o eixo da tangente e você enxerga o que no eixo da tangente? Justamente que o ângulo que está nesse quadrante, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma tangente negativa. Por quê? Porque isso daqui está apontando contrário à orientação positiva. Tá certo? Então, o que você vai ter como resposta no exercício? Você vai ter uma resposta que a tangente de x, e o x está em que quadrante? No quarto quadrante, tem o mesmo módulo da tangente de θ, só que o sinal trocado. E quem que é esse θ que a gente inventou aqui? Esse θ é o ângulo agudo? É esse simétrico que a gente já vem trabalhando. Se você pegasse esse caminho, você também teria que olhar o sinal. E depois do seno, você pegaria o quê? Pegaria a definição de que tangente é seno dividido pelo cosseno. Pegaria o cosseno que ele deu 2/3, pegaria o seno que você descobriu 5, raiz quadrada de 5/3, inclusive com valor negativo, porque o seno é esse eixo da vertical. Mas esse caminho, repare, é bem mais demorado que esse. Numa prova dissertativa ele também aceita. Você só não pode escrever aqui que esse ângulo é x, porque ele falou que o x é maior do que 270 graus. Então, é uma maneira mais compacta de fazer, né? E mexe com esse conceito de sempre descobrir o simétrico, que é a distância até a horizontal mais próxima, que a gente já vem trabalhando desde o começo do curso. A gente vai para uma equação trigonométrica. Note, esse exercício caiu na estadual de Goiás e caiu na federal do Rio Grande do Sul. O mesmo probleminha. Ele pedia para que valores de x dentro do intervalo
de 0 a 2π, né? Dentro da primeira volta, em quais dos valores a função f intercepta a função g. A intersecção daquela função f de x com a g de x. Então, você obriga que as duas funções sejam iguais. Ocorre que a função f de x é seno de x. A função g de x é cosseno de x. E você chegou aqui numa igualdade, numa equação trigonométrica. Quando mistura seno com cosseno, tem dois caminhos principais: a fatoração e a relação fundamental. É que nem essa outra equação que vamos resolver em breve. Aqui mistura seno com cosseno. Fatoração aqui difícil. Penso na relação fundamental. No entanto, nada impede de você enxergar outra saída. Então aqui você poderia usar a relação fundamental. Qual é a relação fundamental? É aquela que diz que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais cosseno ao quadrado de qualquer ângulo igual a 1. Você só precisa tomar muito cuidado que quando você pega essa equação e substitui ali, você está quadrando. Então tem que fazer uma verificação. Nesse quarto exercício, nós vamos usar a relação fundamental. Aqui nós vamos usar uma saída muito interessante que ali não seria boa. Qual é a saída muito interessante? Seria você avaliar que o cosseno de x igual a 0 não é solução. Por quê? Olha na bola. Aonde o cosseno vale 0? O cosseno é esse eixo horizontal e ele vale 0 aonde? Ele vale 0 aqui. Portanto, na posição do π sobre 2 e na posição do 3π sobre 2, o cosseno vale 0 e não é solução. Porque nessa posição, qual é o valor do seno? 1 ou menos 1. Então não vai ser solução. Então, como você sabe que o cosseno é diferente de 0, o que eu vou fazer naquela igualdade? Naquela igualdade, eu vou dividir todo o primeiro membro por cosseno de x. Que preço que eu pago? Divido todo o segundo membro por cosseno de x. E eu só posso fazer isso se ele for diferente de 0. Ok? Qual a vantagem? A vantagem é que seno dividido por cosseno dá tangente. E cosseno dividido por cosseno dá 1. Então, o que a gente vai poder fazer? Um problema que misturava seno com cosseno, a gente conseguiu, através desse artifício, nós conseguimos o quê? Uma equação bem mais simples do que substituindo na relação fundamental. Só tome cuidado em verificar se você pode dividir os dois membros, senão você perde respostas. Ok? Bom, esse é o eixo da tangente. Quando que a tangente vale 1? 1 está aqui, acima do 0. Para a gente ver os ângulos que a tangente vale 1, eu vou prolongar e vou ver que ele corta a bola no primeiro quadrante e no terceiro quadrante. No primeiro quadrante, eu tenho obrigação de saber que quem tem tangente 1 é o 45 graus. No terceiro quadrante, eu não preciso decorar tudo. Eu só preciso entender que se aqui é 180 graus, aqui vai ser 180 mais 45 graus, que escrevendo em radianos, π mais π sobre 4. Fazendo essa soma de frações com atenção para não errar, vai dar 5π sobre 4. Então, quando que a tangente de x vai ser igual a 1? Dentro desse intervalo, ela vai ser igual a 1 quando x for igual a π sobre 4, ou
quando esse x for igual a 5π sobre 4. Ok? Que deu a alternativa C. Tá? Note que você poderia usar a relação fundamental, mas a relação fundamental ela está ao quadrado. E quando você quadra, você introduz respostas. O que a gente quer dizer? Nós estamos querendo dizer, vai ficar claro, trabalhando o quarto exercício. Nesse quarto exercício, ele pede para resolver essa equação dentro desse intervalo, na primeira volta. Aqui, como mistura seno com cosseno, eu vou pegar aquela igualdade, e elevar todo o primeiro membro, eu vou elevar ao quadrado. Que preço que eu pago? Todo o segundo membro eleva ao quadrado. Só que toda vez que eu elevo ao quadrado uma equação, eu tenho que fazer uma verificação para ver se eu introduzir respostas inadequadas. E vocês vão ver que aqui na hora que eu quadro vai dar problema. Vamos elevar isso ao quadrado? Uma soma elevada ao quadrado vai dar o quê? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Se eu elevei o primeiro membro ao quadrado, tenho que elevar o segundo membro ao quadrado. Tá? Misturava seno com cosseno. Quadrando, a coisa aparentemente ficou pior. No entanto, eu sei que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo x vale 1. Então, na hora que eu vejo a possibilidade de usar a relação fundamental, eu vou poder cancelar. Já que aqui desse primeiro membro eu tenho o número 1 e no segundo membro também. Então, aquela equação vai ter essa cara. 2 vezes seno x cosseno x igual a 0. Bárbara a utilização da relação fundamental. Mas cuidado, porque agora o produto vale 0. Aí a propriedade de números reais. Se o produto vale 0, ou o fator seno de x é 0, ou o fator cosseno de x vale 0. E para resolver essa equação, nada melhor do que a bola. Eu venho aqui no ciclo trigonométrico e vou analisar o eixo em questão. Qual é o eixo? Seno. Positivo para cima, negativo para baixo. Então, ele vale 0 aqui. A gente traça essa perpendicular ao eixo em questão e vamos concluir o quê? Que o seno vale 0 nessa posição do x igual a 0 graus ou 0 radianos. O seno vale 0 também nessa posição, que é a posição do π radianos. Só que essa solução é onde o seno vale 0. Então eu vou ter que submeter essas duas soluções no quê? Nessa equação aqui. Então eu tenho que fazer a verificação. Como verificação? Eu vou ver se essas respostas que a gente obteve aqui se são convenientes. A equação que a gente quer resolver é seno de x mais cosseno de x igual a 1. Se a gente tem o x igual a 0, o que acontece? Vai dar seno de 0 mais cosseno de 0 igual a 1. E a gente chegou que 1 é igual a 1. É sinal de que essa resposta é boa, ok. Agora, olha a desgraça que acontece quando x for igual a π, a 180 graus. Estou buscando a solução quando que o seno mais o cosseno, quando que ele é igual a 1. Só que seno de π vale 0. Cosseno de π vale menos 1. E o menos 1
não é igual a 1. Isso é falso. Se isso é falso, é sinal de que essa resposta aqui não convém. É essa verificação que você tem que fazer. Aqui também aconteceria esse problema. Se você pega essa igualdade e joga na relação fundamental, está quadrando e pode incluir respostas. Por que ela aparece? Ela aparece porque aqui menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado dá 1. Tudo bem, dá menos 1. Só que eu quero aquela equação de cima. De maneira completamente análoga, a gente vai ver se o produto vale zero, o cosseno pode ser zero. Então eu vou no ciclo trigonométrico novamente, só que agora eu vou buscar aqui o eixo do cosseno. A horizontal, onde vale zero? Vale nessa posição. Quando a gente traça a perpendicular, vai dar a posição do π sobre 2 e do 3π sobre 2. Então o cosseno vale zero aonde? O cosseno vale zero na posição do 90 graus, π sobre 2, ou na posição do 270 graus. Mas eu tenho que fazer a verificação. Por que tem que fazer a verificação? Porque quando você quadrou, você introduziu respostas. Quando eu pegar a posição do 90 graus, repare que vai dar tudo bem. Por que vai dar tudo bem? Vai dar tudo bem porque seno de 90 vale 1, cosseno de 90 vale 0, e isso tudo vai dar 1. 1 igual a 1. Ok, verdadeiro. Mas olha a desgraceira que acontece quando eu pegar o x igual a 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2 é negativo. O seno dele está apontando para baixo, menos 1. O cosseno de 3π sobre 2 vale 0. E a igualdade ficou menos 1 igual a 1, que é uma igualdade falsa. Se essa igualdade é falsa, essa resposta não convém. E a resposta que vai ser boa vai ser essa daqui, o π sobre 2 ou o zero. Então, na hora de resolver esta equação, você vai apresentar aqui, você pode apresentar o conjunto solução, o número 0 ou o número π sobre 2. Mas não pode incluir o 3π sobre 2 nem o π. Porque essas duas soluções, elas só apareceram a hora que a gente quadrou. Então a gente tem uma relação fundamental que é muito útil quando mistura seno com cosseno. Só que tem que tomar cuidado, porque quando a equação está com seno ao quadrado, a substituição não tem gravidade, mas você não precisa da verificação. Mas quando você pega o seno e eleva ao quadrado, aí você pode introduzir resposta. Tá? Agora, nada impede de uma saída elegante como essa. O problema aqui permitiu a saída dividir por cosseno. Maravilhoso. Faça assim. Tá? Obrigado.